Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falar com você sobre a santa e bendita palavra de Deus. Queremos ler no Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, onde diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Temos lido esses 3 versículos, mas a nossa ênfase, o nosso tema nesta manhã, está aqui no verso 3, onde diz: Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Bem, nós sabemos que como houve a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, há também a sua segunda vinda. E Jesus aqui está dizendo, quando ele estava aqui presente com os seus discípulos, que ele iria sair do meio dos discípulos, mas ele não deixaria os discípulos a sós. Inclusive, eu vou trazer aqui o verso 18 dessa mesma escritura, São João 14, o verso 18 diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Bem, então aqui nós vemos que Jesus estava no meio dos seus discípulos e estava chegando o momento de cumprir a sua partida. E ele já estava garantindo que ele voltaria para nós. Eu me incluo. E creio que você também sente-se incluso, incluído nesta promessa de receber esse Jesus novamente. Bem, eu digo que ele voltou no Pentecostes. Vamos primeiramente, estamos falando da ida, depois vamos falar da volta. No Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, ele diz assim, ou seja, os Atos dos Apóstolos, diz assim: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Bem, então aqui Jesus foi ocultado aos olhos dos discípulos com a sua partida. E assim foi a sua partida. Sua partida não foi quando morreu ali na cruz, quando expirou ali na cruz do Calvário. Não foi quando foi para a sepultura. Ali não foi quando ele foi ocultado aos olhos dos discípulos. Porque ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. E esteve por mais 40 dias com os seus discípulos, dando instruções. Bem, agora aqui em Atos capítulo 1, verso 9, sim, ele subiu dessa dimensão para outra dimensão. Eu quero inclusive ler aqui o verso 10 e o 11 também de Atos. Depois estaremos comentando. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu até mesmo quero orar aqui agora com você. Pai bendito, obrigado Jesus por esclarecer estas coisas tão necessárias para os teus filhos, meu Pai. Falaste aqui de mistérios, quando estavas na primeira vinda aqui na terra. Falastes da tua partida, falastes da tua volta para o nosso meio e falastes novamente, ó Pai, de sua partida levando a igreja consigo. Então, meu Deus amado, dá-nos agora, ó Pai amado, esta honra, Senhor, de caminharmos contigo nas Escrituras. Livra-nos da tentação humana de interpretar a palavra.
mas que possamos, ó Pai, recebê-la como ela está escrita, como ela está revelada para nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Estava com muita vontade que chegasse esse momento de vir aqui para falar sobre esses assuntos tão importantes, embora nesse pequeno vídeo, mas que seja de grande proveito, grande ajuda para o corpo do Senhor Jesus Cristo, para a partícula da noiva que estará recebendo esta palavra revelada. Bem, então, partindo do verso 3 ali do Evangelho segundo João, Jesus está dizendo que virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então veja que Jesus tem a pretensão, ele tem o desejo de levar o seu povo para estar sempre com ele onde ele estiver. E vimos aqui em São João 14, 18, que ele diz que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele voltou no Pentecostes, ou seja, 10 dias após Atos 1:9. Em Atos 1, verso 9, ele subiu aos céus, foi a sua ascensão. Mas pode ver que os dois varões de branco aqui, na sequência, né? Atos capítulo 1, verso 9, 10 e 11, lendo essa sequência, que eu já li com você, aqui diz que esse Jesus, como foi, assim virá. Agora nós sabemos que 10 dias após essa partida, ele voltou no Pentecostes. Siga aqui comigo. Ele voltou no Pentecostes, porém não no seu corpo literal, com mãos marcadas por cravos, com cicatrizes do seu lado. Ele voltou na forma do Espírito Santo, ungindo a sua igreja. E o seu corpo agora passa a ser o corpo místico de crentes na face da terra. E Jesus, como Filho de Deus, através do Espírito Santo, andando no meio da sua igreja durante 7 eras da igreja, iniciando ali no Pentecostes e passando pela primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era da igreja. Eu não tenho tempo aqui para discorrer todo este assunto, mas eu só quero tomar com você rapidamente, vamos dizer que Apocalipse capítulo 1, só para você ver um pouco aqui sobre o cenário onde essas coisas acontecem. Em Apocalipse capítulo 1, aqui no verso 11, eu vou ler somente o verso 11 de Apocalipse 1. Eu tenho que ler o verso 10 para poder dar o contexto aqui melhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. 2 pontos. Só me permita aqui, o som está um pouco alto, né? Certo. Continuando aqui a leitura. Apocalipse 1, verso 11 a seguir. Tá, eu já li então aqui até nos 2 pontos, né? As 7 igrejas que estão na Ásia, 2 pontos. A Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, você contando nos dedos, você vai ter 7 igrejas na Ásia. Bem, em um outro vídeo separado para esse fim, né, apropriado para esse fim, eu falarei sobre as 7 eras da igreja. Mas aqui só para você ver um pouco aqui do cenário. Bem, então ali na Ásia, naquela época, havia essas 7 igrejas, no tempo da igreja primitiva, no tempo de Paulo e assim sucessivamente. Então João aqui no Apocalipse, ele é ordenado pela voz aqui a escrever a essas 7 igrejas. E sabemos que mesmo essas 7 igrejas sendo contemporâneas, mas um momentinho, deixa eu baixar esse som aqui. Isso, assim fica melhor. Certo. Então esses 7 nomes de igrejas aqui na Ásia Menor, embora sendo contemporâneas, ou seja, coexistentes, as 7 igrejas existindo ao mesmo tempo, elas guardam ou guardavam características próprias, peculiares a cada uma delas.
E para compreender essas coisas, somente você crendo e recebendo um mensageiro nesses últimos dias, Deus prometeu enviar um profeta restaurador. É Deus o restaurador, porém fazendo isso através de um ministério profético. Se você não crê em ministério profético nesses últimos dias, e se você é um eleito, você então crerá. Ou caso contrário, então se você não crê, você está perdendo o seu tempo, nem mesmo assista esse vídeo. Mas isso aqui é para crentes e não para incrédulos. Agora, como você saber se você é crente ou não? Então, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Se você tem desejo de ouvi-la, de compreender, de receber, então fica aqui até o final desse vídeo. Bem, então esses 7 nomes aqui em Apocalipse 1, verso 11, é o cenário para as 7 eras da igreja. Eu poderia adiantar para você como um sumário, como um índice, como um menu do que ocorreria durante as 7 eras da igreja. Então a era de Éfeso foi marcada pela igreja de Éfeso. E assim, cada cidade dessa aqui, ali na Ásia, guardou essas características que foram reveladas no passar das eras. E hoje estamos na última delas, Laodiceia, já fechando. Inclusive, uma primeira fase de Laodiceia já passou. Deus já se apresentou como o Filho do Homem, manifestando-se, revelando-se através da sua palavra. E Laodiceia, eu já digo, ela já tem rejeitado o Filho do Homem na sua palavra, colocando a palavra para fora e aceitando no lugar da palavra credos, dogmas, tradições humanas. Então já colocou o Filho do Homem para fora. Não queira você ser um laodiceano que também coloque Cristo para fora. Mas Cristo está do lado de fora de Laodiceia, clamando: sai dela, povo meu. Sim, mas então vamos para o nosso tema, o nosso assunto. Bem, então Cristo disse que vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então vamos ver esse assunto. Voltou no Pentecostes, não ainda para levar a igreja, mas ele voltou para estar no meio da igreja. E eu li com você Apocalipse 1, verso 11, e não tenho tempo agora, senão eu leria um pouco mais aqui com você, aqui mais à frente, onde ele diz o mistério das 7 igrejas. Deixa eu trazer aqui o verso 20 para você. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Aí ele vai explicar. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Tá, assim ficou melhor. Apocalipse 1, verso 20. Pronto, melhorou o cenário para conversarmos. Bem, então as 7 igrejas tem Cristo andando no meio desses 7 castiçais. Desde a primeira era até agora, Cristo andando, assistindo, dando assistência, suprindo as necessidades da sua igreja, do seu povo, durante as 7 eras da igreja, andando no meio dos 7 castiçais. E por último, ele se apresenta com o espírito de restauração da fé, que está distorcida nesses últimos dias, distorcida da palavra, voltando para a fé original dos pais apostólicos. E para isso ele faz uso de um ministério profético. E ele se apresenta como Filho do Homem através da sua palavra. Não estou dizendo que isso é o arrebatamento. Eu sei que há muita confusão, muitos pensam que quando falamos do Filho do Homem manifestando-se em carne, está dizendo que Cristo já apareceu aqui no nosso meio, já levou a igreja no arrebatamento. Não é isso. Não seja confundido por ele na sua vinda. Certo? Então Cristo está aqui hoje na sua igreja. Ele disse assim que vós me vereis. Para isso eu preciso voltar em São João capítulo 14 com você bem rapidinho. Claro que eu posso dizer aqui, mas eu não quero que fique nas minhas palavras. Quero que fique nas palavras das Escrituras. São João no capítulo 14, aqui, veja o que ele vai falar aqui, ó. Ele diz assim, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Quem é esse o mundo que não me verá mais? Jesus sai do espectro visível. Ele sai do âmbito, da dimensão onde a capacidade humana natural possa vê-lo.
Então o mundo, a ordem do mundo, o cosmos, não vê mais Jesus. Chegou o tempo de apalpá-lo, de tirar fotos, de vê-lo e assim por diante, para o mundo. Só que ele diz assim, ó: o mundo não me verá mais, vírgula, mas vós me vereis. Tá vendo? Então existe uma ala de pessoas que continuará vendo, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Bem, então eu li capítulo 14, verso 18 e 19 do Evangelho de João. Bem, então se Jesus vai estar atuando de uma maneira invisível para o espectro natural, aquela faixa visível de frequência de ondas, onde a ciência pode captar, os olhos naturais podem captar, então Jesus sai desta faixa visível e permanece visível em uma faixa de ondas com vibração, eu posso assim dizer, superior à capacidade humana. Então só pelos olhos da fé agora os crentes continuam vendo Jesus desde aquela época dos Atos dos Apóstolos até hoje. Então Atos 1 verso 9, onde ele subiu, depois de 10 dias ele voltou no Pentecostes em Atos capítulo 2, e desde então ele não saiu de novo, ele está aqui. Só que ele cumpre fases. Ele vem cumprindo a fase de Filho de Deus, através do Espírito Santo atuando, andando no meio dos 7 castiçais, que são as igrejas. A mesma igreja durante 7 fases diferentes. E nesses últimos dias, onde eu quero agora, antes do nosso fechamento, mostrar que tem que haver agora a manifestação desse Jesus na fase de Filho do Homem, onde ele não está mais só na forma do Espírito Santo, mas ele está encarnado. O Verbo se fez carne novamente. Tanto é que nas cartas de João, aqui no final da Bíblia, eu não vou ler, mas diz assim, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então esse é o momento, prezado irmão, prezada irmã, prezado ouvinte, de você confessar que Jesus Cristo veio em carne. O Verbo se fez carne outra vez. Na primeira vinda o Verbo se fez carne, Emanuel, o Elohim do Antigo Testamento, o Jeová do Antigo Testamento se fez carne no corpo de Jesus Cristo. E nesses últimos dias a palavra de Deus se fez carne novamente. Como? Vindo envelopado em carne humana. E Jesus está expressando-se através do seu povo. Ele está no meio do seu povo novamente. Agora o que falta cumprir então, antes de nós encerrarmos? O mistério da ida. Lembra que em João ele prometeu que vos levarei para mim mesmo? Ele ainda não levou. Falta ele levar. E para ele levar, ele terá que aparecer como nosso Isaac, o filho prometido. Então, depois que ele manifesta-se sobre a terra em carne humana, através do seu povo, através de um ministério profético, um homem ungido, e depois ele desce para um povo ungido, ele já fez isso, ele está aqui agora. Ah, mas cadê ele? Ele está em sua palavra, você tem que vê-lo na palavra. Não num sistema, não num credo, não num grupo organizado. Aliás, todo grupo organizado morre espiritualmente. E a Bíblia diz, Deus não acende a fogueira 2 vezes no mesmo lugar. Quando Israel estava caminhando, ele não armava o acampamento 2 vezes no mesmo lugar. Sempre ia adiante, avançando, é proativo. E nesse momento eu quero dizer que estamos caminhando agora para esse momento final, onde eu vou ler com você aqui um trecho em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu quero tomar aqui versículo 51. Aqui vai falar do momento da nossa redenção, ou seja, a redenção dos nossos corpos. Porque Jesus já fez a nossa redenção na cruz do Calvário. Ali ele nos redimiu completamente. Mas agora as fases dessa redenção. Ele redimiu a alma, redimiu o espírito e redimiu até o nosso corpo. Só que o cumprimento dessa redenção, o dia da redenção do nosso corpo, está por vir. Estamos à margem dele, estamos sentindo a chegada desse dia, que é esse que eu vou ler aqui agora em 1 Coríntios 15. E vou ler, antes de encerrar, também 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você verá que falta o quê? A redenção dos nossos corpos.
esse corpo mortal tem que ser revestido da imortalidade. Deixa eu ler aqui para você. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que Paulo diz que nem todos dormiremos? Porque nem todos vão morrer. Alguns de nós, eu me incluo nesse grupo, eu acredito piamente que estou falando com você, que você tem grande probabilidade de ser uma dessas pessoas que não vai morrer. Vai ficar vivo para ver, não só ver, mas para participar da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. E caso você parta, caso eu também tenha que partir daqui antes, seremos ressuscitados novamente. Mas deixa eu continuar lendo aqui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E quem não estiver morto, quem estiver vivo, porque nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, então seremos transformados, porque carne e sangue não é do reino de Deus. Então, se você está nesse corpo, eu estiver nesse corpo, com certeza, irmão e irmã, temos que passar primeiramente por essa transformação de corpos. Isso resume o momento da nossa redenção, ou seja, da redenção do nosso corpo. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu li do verso 51 ao verso 54 de 1 Coríntios 15. Ou seja, a morte já era. A morte já foi vencida na cruz do Calvário. Satanás treme de medo quando ele pensa naquele episódio da cruz e na sequência de atos que se seguiram ali, e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que amanheceu vivinho da Silva, na manhã do primeiro dia da semana. E Satanás pensa: mas eu não o matei ali na cruz do Calvário? Matou? Satanás pensa que matou Jesus. Deus não pode morrer. Ali foi apenas um corpo mortal mesmo, para participar da morte, como os mortais. Mas Jesus disse, antes disso acontecer, ele disse que eu sou aquele que posso dar a minha vida e tornar a tomá-la. Tá vendo? Quem pode fazer isso? Dar a sua vida e depois tornar a tomá-la. Deus pôde e pode fazer isso, e fez isso. E Satanás, o assassino, o homicida, tremeu e treme de medo, treme nas bases, porque ele nunca pensava que uma coisa dessa aconteceria, mas aconteceu. Agora falta acontecer conosco, irmão e irmã, no momento da nossa transformação de corpos, que também chamamos de arrebatamento, quando vamos então passar dessa para a outra dimensão, e nós subiremos a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, e vamos estar com Ele para sempre. Então ali vai estar cumprindo essa parte: tragada foi a morte na vitória. E isso é promessa, não é promessa com possibilidades ou com probabilidades de cumprimento, não. É promessa com certeza de cumprimento, porque já cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo, e nós já temos o penhor disso conosco. O Espírito Santo em porção, o Espírito Santo sob medida na minha vida, na nossa vida, é o penhor, é a garantia de que temos isso. E a natureza toda está gemendo, o ecossistema está gemendo, está esperando por esse momento. Agora, temos que encerrar. Então, deixa eu ler aqui a escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, e é a última escritura para considerarmos aqui. Depois trarei apenas um único parágrafo ali, no sermão do profeta. Olha que Paulo diz aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, para quem não tem esperança nessas coisas, é claro, fica super triste mesmo. Fica todo abatido porque morreu um da família, agora nunca mais vou ver
e aquele chororô todo. Mas os cristãos se consolam uns aos outros com estas palavras, que eu vou encerrar aqui daqui a pouco no verso 18. Paulo continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora o último verso. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18. Poderia continuar lendo aqui, mas é suficiente com esta leitura, com essas explanações. E agora então vamos ver o que o servo de Deus, aqui na mensagem A Festa das Trombetas, esta mensagem, no parágrafo que eu vou ler, o 270, o profeta fala sobre o mistério da ida. Muita gente preocupada, e o mistério da vinda de Cristo. Agora eu quero que você se preocupe com o mistério da ida. Porque Cristo já está no meio do seu povo. Cristo já está no meio da sua igreja, manifestando-se como Filho do homem através da palavra revelada. Agora o que falta? Ele vai aparecer nos ares, sim. E ali não é um espetáculo público, é secreto. Como ele está secreto para o mundo, ele continuará secreto. Ele virá fora da capacidade humana de visão, de visibilidade. Ele está atuando fora do espectro da ciência, mas estará atuando dentro da visibilidade para a noiva, para os ressuscitados e para os transformados. Parágrafo 270, o profeta fala assim: e ao mesmo tempo reticências. Agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, o qual é 2 profetas, Elias e Moisés, e eles retornam. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi, e isso é para os judeus. Bem, então o profeta está dizendo assim, ele falou os pentecostais, é claro, mas tem tanta gente imbuído, fala, eu não sou pentecostal, você está no mesmo espírito, confuso, confundido por Jesus na sua vinda, esperando que algo aconteça, e aquilo já terá acontecido. E Moisés e Elias já estará cumprindo o ministério com os judeus, após a partida da igreja. Mas nesse momento, a igreja noiva está sendo reunida ao redor do corpo, palavra do Filho do Homem. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo, palavra do Filho do Homem, está sendo oferecido como alimentação para os filhos de Deus. E assim, se você se sente filho de Deus, você está convocado pelo Espírito Santo para participar dessa festividade espiritual. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, e que esse mistério da ida da igreja, Jesus levando-nos para que onde Ele estiver estejamos nós também. Então que isso cumpra na sua vida, na minha vida, na vida de cada um daqueles que são predestinados, chamados pelo seu decreto. Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.